Sabe, como é que a gente começa a entender um universo tão gigantesco e, vamos ser sinceros, tão complexo quanto a ciência da computação? É uma área que vai literalmente da eletricidade que pulsa nos circuitos até as ideias mais abstratas sobre o que é que a gente pode ou não computar. É muito fácil se sentir perdido nisso tudo. Mas olha, existe um caminho. E para nossa análise aqui, a gente vai usar um guia, o livro Ciência da Computação, uma visão abrangente. A gente vai seguir o roteiro que o próprio livro propõe logo de cara na introdução, uma jornada que começa nos fundamentos, bem concretos, e vai subindo até os picos mais abstratos. A estratégia por trás disso é o que chamam de abordagem de baixo para cima. Pensa assim, é como construir um prédio. Ninguém começa pelo telhado, certo? A gente começa pela fundação, pelos tijolos, pelo cimento e vai subindo andar por andar. Na computação é a mesma coisa. Significa começar pela física da máquina antes mesmo de sonhar em chegar na teoria. E aqui, ó, tá o mapa da nossa subida. Primeiro, a gente traça um roteiro geral. Depois, a gente desce para explorar a base concreta da computação. Em seguida, vamos ver como as abstrações são construídas em cima disso. E, finalmente, a gente chega lá no topo, no ápice teórico do campo. Ok, então vamos começar com o nosso roteiro. Porque, sério, navegar pela ciência da computação sem um guia é tipo tentar cruzar um continente sem mapa. A abordagem do livro dá pra gente exatamente isso, um caminho claro no meio de um território que, a gente sabe, pode ser bem desafiador. E a filosofia por trás desse guia é bem poderosa. O autor, o Glenn Brookshire, ele diz o seguinte: não evitamos tópicos. Em vez disso, buscamos melhores explicações para dar uma imagem honesta do que é a ciência da computação. Ou seja, o objetivo aqui não é simplificar as coisas até perder o sentido, mas sim clarear a imagem completa com tudo que ela tem. Agora sim, vamos para a nossa fundação, o mundo concreto. É aqui que a computação encontra a física, de verdade. A gente está falando dos componentes mais básicos, mais tangíveis, de como um computador realmente fisicamente funciona. No nível mais fundamental de todos, toda a informação digital se resume a isso aí, uma sequência de uns e zeros. À primeira vista, parece só um ruído, né? Um monte de códigos sem sentido. Mas cada foto, cada música, cada palavra, no fundo, é só uma série bem longa de bits como essa. Mas como é que esse ruído digital ganha algum sentido? Bom, é aí que entram os códigos, como o ASCII, que basicamente traduzem esses padrões de bits em caracteres que a gente entende. Aquela sequência que a gente acabou de ver, por exemplo, na verdade, ela forma as palavras computer science. É a primeiríssima camada de significado construída sobre uma base que é puramente física. E essa ilustração mostra uma das tarefas mais concretas que uma máquina faz: somar dois números. Não tem mágica nenhuma aqui, é um processo físico, metódico, passo a passo. Pega um valor da memória, depois pega o outro, ativa o circuito de soma e guarda o resultado de volta na memória. Cada coisinha que um computador faz se resume a operações físicas como essa. Certo, a nossa fundação está estabelecida. Então, agora, a gente começa a subir para o próximo nível, a construção com abstrações. É aqui que o software entra em jogo, sabe? Criando camadas e mais camadas de simplicidade por cima daquela complexidade toda do hardware. Olha só essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem a linguagem de máquina, que são as instruções diretas que o hardware entende. É super detalhado, chato de ler e específico para cada máquina. Agora olha para a direita. Python, um comando simples, legível, e a gente faz algo super complexo acontecer. Essa é a mágica da abstração: esconder a bagunça. E como essa citação explica muito bem, uma das características essenciais das linguagens de programação como o Python é que elas protegem os usuários dos detalhes tediosos de trabalhar com os níveis mais baixos da máquina. Essas linguagens são as ferramentas que permitem que a gente construa softwares incríveis sem ter que pensar em qual registrador ou endereço de memória usar. E uma das ferramentas de abstração mais fortes que existem é a função. O conceito é bem simples, na verdade. Você agrupa um monte de instruções e dá um nome para esse grupo. Daí, em vez de reescrever os mesmos passos 1 milhão de vezes, é só chamar a função pelo nome. Isso deixa o código muito mais limpo, mais fácil de entender e muito mais gerenciável. É como se a gente criasse nossos próprios blocos de montar. Ok, a gente já subiu pelo hardware, pelo software, e agora a gente chegou no topo da nossa jornada, o ápice teórico.
E aqui as perguntas mudam completamente. A gente não pergunta mais como o computador funciona. A pergunta agora é o que fundamentalmente é possível computar. E bem no centro desse reino teórico está o conceito de algoritmo. Pensa nele como uma receita de bolo. É um conjunto de passos bem claros, bem executáveis, que quando você segue direitinho, resolve um problema e, importante, termina. Não é o programa em si, mas a ideia, a lógica por trás do programa. É a solução em sua forma mais pura. E isso é tão, mas tão fundamental que a gente pode dizer com toda certeza: o estudo de algoritmos é o coração da ciência da computação. Tudo que a gente viu até agora, dos bits lá embaixo até as funções, serve a um propósito: projetar, construir e executar algoritmos. E isso leva a gente para uma pergunta bem profunda e fundamental. Se a gente tem um problema bem definido, será que sempre vai existir um algoritmo para resolver ele? Será que a nossa capacidade de criar essas receitas para solucionar problemas é infinita? A resposta, e isso é surpreendente, é não. O trabalho de um cara chamado Kurt Gödel, lá na década de 1930, mostrou que existem problemas que são, por natureza, insolúveis por algoritmos. Existem perguntas para as quais nenhum computador, não importa o quão poderoso ele seja, jamais vai poder garantir uma resposta. Esse é o limite fundamental da computação. E assim, a gente chega ao fim da nossa subida. E agora, daqui de cima, a gente consegue olhar para trás e ver o panorama completo, sabe? Conectar todo esse conhecimento técnico que a gente adquiriu com o impacto que ele tem no nosso mundo. Vamos recapitular rapidinho nossa jornada. A gente começou lá embaixo, no hardware concreto, vendo como os bits são guardados e manipulados, subimos através das abstrações de software que simplificam essa complexidade toda e chegamos nos limites teóricos, entendendo o que os computadores podem e, o que é crucial, o que eles não podem fazer. Entender essa visão completa é a chave de tudo. É isso que permite que a gente admire não só o poder incrível dos sistemas algorítmicos, mas que a gente também reconheça suas limitações. Saber onde a computação termina é tão importante quanto saber como ela funciona. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação inspirada pelo livro. Conforme a gente passa a depender cada vez mais dessas ferramentas super abstratas que escondem um mundo de complexidade, será que existem casos em que não é ético usar um produto ou um serviço sem ter a menor ideia de como ele funciona? Fica aí uma questão para a gente pensar enquanto navegamos por este mundo cada vez mais computacional.